Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí. Eu quero conversar com vocês hoje sobre Romanos 13. E antes de passar para o texto, eu quero explicar o porquê nós vamos falar sobre Romanos 13. Bem, há pouco tempo atrás nós vimos uma cena completamente absurda, onde uma mulher ungia a outra, né? Como mãe de igrejas e tudo mais. O vídeo ficou bem famoso no YouTube, eu não lembro o nome das cantoras que estavam lá agora, mas tinha a ver com uma idolatria esquisita dentro de um culto, acredito ser neopentecostal. Bom, com isso, uma irmã me alertou dizendo a respeito do texto de Romanos 13. Ela disse para mim, olha, talvez isso seja uma aplicação estranha do texto de Romanos 13, porque diz que ele é muito usado, né? Aquele texto sobre dar honra a quem é de honra e tudo mais. Bom, e essa pessoa pediu para que eu fizesse um vídeo sobre isso. E aí nós vamos fazer um vídeo a respeito disso. Vamos ler todo o texto, compreender direitinho o texto e saber se esta é a maneira correta de usar ou qual é a maneira correta de usar Romanos 13. O texto é bem interessante. Vale a pena você abrir a Bíblia e acompanhar com a gente. Eu vou ler, acredito, numa nova Almeida atualizada, vou confirmar daqui a pouco. Mas antes de passar para o vídeo, quero mostrar para vocês que ela voltou. Ó. Quem voltou? A lapiseira dos reviews. Voltou, comprei outra. Comprei outra amarelinha. Quem é das antigas do canal sabe por quê. Se você sabe por quê, coloca no comentário aqui por que essa lapiseira é importante para o canal. Eu não vou usar ela hoje, vou deixar ela de lado aqui. E antes de começar, mais uma vez, eu quero agradecer a Michele por ter mandado para mim, olha só, o novo livro do G.K. Billy, né? Em breve vai ter vídeo aqui no canal sobre ele, e eu vou usar o livro do Billy para falar sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá, irmãos? Então, vou usar o livro do Billy aqui também com a gente. Então, muito obrigado, Michele. A Michele, que é membro do canal, aqui já tem um tempo com a gente, mandou aí para mim de presente. Gostei bastante. Eu acho que vou fazer um especial do Billy, tá? Fazer um especial, igual eu fiz aqui um anterior, que esqueci o nome agora, da escritora. E eu vou fazer dele também. Em breve vai sair review desse livro para vocês aqui no canal. Beleza? Bom, vamos entender agora a questão, né? Deixa eu abrir aqui a nossa tela. Cadê? Deixa eu tirar a tela de espera. Abrir aqui o compartilhe. Você já curtiu, compartilhou o vídeo? Depois que você vê, compartilhe o vídeo para você ajudar o canal, tá? E se você quiser ajudar o canal, aqui na descrição tem mais formas de ajudar o canal e você pode se tornar membro do canal também. Isso colabora muito com a gente, fora o que vai liberar para você de conteúdo. Tem muito conteúdo aqui no canal liberado para membros, tá? Bom, olha aqui o nosso texto, ó. Billy, ó. Billy. Romanos 13, versículo 7, é o texto usado, né, nesses casos aí de honra, e que eu acho importante, tá? Já deixo aqui claro que é importante honrar as pessoas, sim, mas vamos entender o que o texto fala. Eu acho que o mais importante é ouvir Paulo, né, que está escrevendo. Então, o texto-chave é isso aqui, ó. Portanto, dai a cada um o que deveis. Isso aqui é o básico de toda a sociedade. Dá a cada um o que deveis. Tipo, trata todo mundo do jeito que tem que ser tratado, né? Ou dá o valor para quem tem que ser tratado, o valor certo das pessoas, é isso, né? Aí ele vai dar alguns exemplos. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Por que é importante aqui? Todas essas palavras estão no contexto do nosso texto, tá? Esse é só o versículo 7. Mas cada palavrinha dessa vai aparecer no texto todo que a gente vai ler daqui a pouco. Então vamos ver qual palavra tem. Tributos, né? Impostos, temor e honra. Cada palavra dessa tem um peso diferente. Temor aqui são aquelas pessoas que têm autoridade, né? Então você tem que ter temor às autoridades, né? De acordo com Paulo aqui. Você tem que pagar impostos para quem pedir impostos, né? Onde você tem que pagar. Sabe, não estou falando sobre roubo do governo, não estou falando nada disso, estou falando aquilo que você tem que pagar. Paga aquilo que você tem que pagar. Aqui o tributo, talvez aquilo que você tem que fazer, sabe? Aquilo que você tem que fazer, faça. Ou a quem você tem que tributar, tributa, né? Ou seja, a gente pode resumir esse texto da seguinte forma. Faça a coisa certa sempre que você tiver que fazer a coisa certa. E a quem honra, honra. Ou seja, tem alguém digno de honra, né?
algum tipo de honra específico, honre essa pessoa, né? E aí a gente tem o problema aqui da palavra honra, né? O que significa honra. Eu fui no dicionário, Strong, né? Honra lá é uma palavrinha que está no grego 5092, né? Que significa uma valorização ou um preço. Preço aqui não é de dinheiro, tá, irmãos? Mas é uma maneira de falar. Aquela pessoa tem certo valor. Por isso você tem que tratar ela de forma diferente, né? Aí o dicionário diz o seguinte, ó, parte do discurso, né? E é substantivo feminino. A transliteração é timé. Então, é timei. Aqui tá timei. Timé. Acho que é assim que fala. Uma definição curta. Um preço. Honra. Um preço, honra mesmo. Não tem outra definição lá no dicionário. Aí tem alguns complementos aqui a respeito da palavra honra. Timé. Conceda honra ou pague respeito. Propriamente, valor percebido. Valor, literalmente preço, né? Especialmente como honra percebida. Então, esse termo aqui é importante para a gente entender. Honra percebida, ou seja, o que tem valor aos olhos de quem vê. Figurativamente, o valor, ou também pode ser usado em alguns casos como peso, honra, ou atribuído a algo, valor atribuído a alguma coisa. E aí nós vamos ver no dicionário português, a palavra honra tem um significado que pode ser controverso, né? Para a nossa língua, a palavra honra, ela soa esquisita demais, né? Olha o que o Dício disse, ó, substantivo feminino, princípio da conduta de quem é virtuoso, aqui tudo bem, corajoso e honesto. Então, isso aqui se encaixa dentro do texto grego, né? Mas aí eles vão piorando, cujas qualidades são consideradas virtuosas, tudo bem. O sentimento próprio dessa pessoa, aí ele vai trazer um exemplo, manteve a honra como presidente, posição de destaque, diretor de honra, ação de adorar ou cultuar uma divindade ou santo, aqui que a coisa complica, opa. Então, honra para o português pode soar de mais de uma forma diferente, entende? Adoração, celebração da honra, em honra a Santa Rita de Cássia, por exemplo, são exemplos, sabe? Característica daquela que é pura ou casta, castidade, a honra daquela mulher, né? A honra daquela menina e tudo mais. O português tem esse problema com algumas palavras, né? Tem mais de um sentido e às vezes complica o significado. E talvez por isso que aquelas duas mulheres estavam honrando, né? Aliás, a mulher estava recebendo honra no sentido de receber uma certa adoração, um certo culto, como se ela estivesse se tornando uma divindade. No vídeo pareceu muito isso aqui mesmo, mas no texto não é isso que está falando, né? O texto está falando sobre um preço, alguém que tem importância. E aí vamos entender todo o texto, né? Já que a gente está falando da Bíblia, vamos ler a Bíblia, né? Um versículo só, fica pequeno. Então o texto é esse aqui, ó. Eu separei partes, tá? Então são quantos versículos? 8 versos só apenas. Não é o capítulo todo, mas só a parte que envolve o nosso texto em questão. E cada parte dessa gerou aqui, cada parte não, todo o texto gerou 4 partes diferentes. Nós vamos ler o texto e entender o que Paulo estava dizendo neste versículo 7 aqui. É assim que a gente tem que fazer para entender todo o texto, tá? Eu vou ler na ACF, quando eu tiver dúvida eu vou ler na NVT, ou quando ficar muito difícil eu vou para a NVT para ajudar, tá bom? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Aqui está o sujeito do texto, né? São as autoridades, como a NVT traduziu bem aqui. Todos devem estar sujeitos às autoridades. Ainda não, a gente não sabe ainda quais autoridades ele está falando. Estamos falando da igreja? Estamos falando do meu emprego? Estamos falando do mundo? Né? Que tipo de autoridade é essa? É dos médicos? É de quê? Paulo vai falar. Porque não há potestade que não venha de Deus, ou seja, não há autoridade que não venha de Deus. Deus é aquele que coloca cada pessoa importante no lugar que ela está. Jesus falou isso antes de ser crucificado, antes de ser condenado, né? E é isso que Paulo está repetindo. Porque não há potestade, você pode trocar para autoridade, que não venha de Deus. E as potestades que foram ordenadas por Deus
Por isso, quem resiste às autoridades, nesse caso, resiste à ordenação de Deus. Então, Paulo está falando até aparentemente de todo tipo de autoridade, né, irmãos? Não apenas da igreja, mas também do mundo. A gente vai entrar na polêmica, na grande polêmica a respeito dessa questão. A NVT, só para a gente entender o contexto, vai escrever da seguinte forma: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade, olha aqui, foram ali colocados por ele, que é por Deus, tá? Portanto, quem se rebela contra a autoridade, aqui cargos de autoridade mesmo, de forma geral, se rebela contra o Deus que o instituiu, e será punido. Ó, a punição está aqui na NVT, e aqui trarão sobre si mesmos a condenação. Então tá aqui. Nós temos uma lei, né, uma regra. Deus institui autoridades e nós devemos nos sujeitar às autoridades. O que significa sujeitar? Sujeitar significa justamente dar honra para essas pessoas, honrar essas pessoas e tratar elas do jeito certo, tá? E esse jeito certo é muito amplo e a gente tem que vai tratar disso no finalzinho do texto. Então a primeira parte já muda totalmente o cenário que a gente viu naquele vídeo, já nos dá uma ideia totalmente diferente do que a gente vê por aí. O texto não está falando sobre autoridades eclesiásticas, está falando sobre todo tipo de autoridade até aqui. Mas a continuação do texto vai deixar a gente mais esclarecido ainda. Ó. Porque os magistrados, aqui a CF coloca magistrados, a NVT bota as autoridades, tá? Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. O que significa isso, irmãos? Isso é muito interessante. Por quê? Quem é que deve temer as autoridades? São as pessoas corretas ou são aqueles que se rebelam contra elas? Então, quem é que tem que temer são as pessoas que se rebelam contra elas. Hoje você vai ver o mundo se rebela contra a autoridade. Isso faz parte do homem caído. E aí você vê, por exemplo, que às vezes um bandido mata alguém e quando a polícia vai procurar saber quem foi, as pessoas têm tanto medo que não falam, né? Ocultam a verdade. Isso é se rebelar contra a autoridade. Nós deveríamos honrar a polícia, nesse caso, e contar a verdade para ela, porque isso é correto, entende? Mas a gente acaba se rebelando contra eles, ficamos do lado dos bandidos, e aí a gente fala que é medo de morrer, né? E tudo bem, às vezes é mesmo, mas é errado, tá? É errado. Porque os magistrados não são terror para as coisas certas, mas para as coisas más. Queres tu não temer a potestade, aqui potestade é autoridade, fazes sempre o bem e terás louvor dela. Então, o texto não está falando ainda sobre a autoridade eclesiástica, embora envolva autoridade eclesiástica, né? Que é a autoridade eclesiástica? As pessoas da igreja, os líderes da igreja, embora envolva também. Mas eles vai, eu já estou bem cansado, ele vai continuar e a gente vai entender mais sobre isso. Ó. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, para o teu aqui, no caso, os receptores da carta, para o nosso bem, tá? Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o mal. Olha o que a NVT vai falar, ó. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus. Isso aqui é importante. Deus, ele governa toda a criação, irmãos. Não há nenhum lugar onde Cristo, né, governa. Ele recebeu o poder dos céus, né? Ele é o rei dos reis. E como é que ele governa o mundo até o mundo caído? Né? Jesus não deixou o mundo abandonado. Não, vocês ainda estão no mundo de Deus. Né? O planeta Terra não é o planeta Terra do mundo. O planeta Terra é de Deus. E ele governa o planeta Terra através dos seus servos. Mesmo que esses servos não sejam cristãos, ele governa através das autoridades. É isso que o texto está falando, pois estão a serviço de Deus. Então esta é a maneira de Deus punir até o ímpio aqui nesta terra, colocando as autoridades que ele institui
contra esta pessoa, tá? Para castigar aqueles que praticam o mal. Então, até então, nós estamos vendo realmente uma autoridade do mundo, né? Um político, um policial, um governante, alguma coisa assim, aqui no texto de Paulo, e não uma autoridade eclesiástica, né? Aí na terceira parte do texto diz o seguinte: portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Ou seja, Paulo está lembrando a gente que nós, por estarmos debaixo da autoridade de Jesus, que é manifesta pelos homens na terra também, nós precisamos, pela consciência, ou seja, por sabermos disso, estarmos sujeitos a essas autoridades, tá? É claro, há exageros, sim, e esses exageros vão ser punidos também, entende, irmãos? Então, se nós formos prejudicados, pessoas que abusam do poder, essas pessoas que abusam do poder vão sofrer o castigo também. Deus também vai punir elas uma hora ou outra, como vocês veem que acontece mesmo, né? Mas é necessário que nós estejamos sujeitos a essas autoridades também pela consciência, não apenas por medo, né? Não, eu tenho medo da polícia, por isso eu não faço mal para ela. Não é só por causa disso, né? Por essa razão, olha como é que a NVT vai falar. Por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Ele está falando literalmente, olha, vocês precisam pagar seus impostos. Vamos falar sobre matemática financeira, sobre sonegação de imposto, vamos falar sobre notas fiscais, desvios de verbas, coisas que muitos crentes fazem. Vamos falar sobre compra e venda de coisas sem nota fiscal. Crentes fazem isso. Empresas governadas por cristãos sonegam o imposto. Paulo está falando contra essas pessoas. E ele vai lembrar vocês, se vocês voltarem aqui em cima, que vocês estão agindo, trazendo sobre si mesmo condenação. Ou seja, vocês vão ser punidos por isso uma hora ou outra, né? E eu conheço pessoas que fazem isso aqui, tá? Faz isso aqui com consciência tranquila ainda. E Deus já cobrou dessas pessoas, tá? Deus cobra, irmãos. É certo que vai acontecer. Então, há imposto? Paga. O preço foi mudado? Paga. Ou não usa, né? Ou não usa ou paga, né? Isso, a gente vai entrar naquele problema dos PDFs, né? Tá aqui, o problema dos PDFs estão aqui. Por que que você tem que fazer do jeito que a pessoa cobra? Ou não fazer, né? Porque é desse jeito que está lá. Então, por exemplo, se esse livro aqui custar R$ 800, né? Se ele custar R$ 800, eu não vou usar isso para piratear ele. Não, eu não vou usar isso porque a minha consciência está acusando que está errado. Pelo contrário, ou eu vou ficar sem ele, ou eu vou comprar ele. Vou dar um jeito e vou comprar ele. Entende, irmãos? É isso que Paulo está falando, olha. Você tem que fazer do jeito certo. Se esse é o jeito certo, faça do jeito certo. Estamos ainda naquele texto que fala sobre honra, hein? Estamos nesse texto ainda. Não se esqueça. É muito bom quando a gente lê a Bíblia, né, irmãos? É esclarecedor ler toda a Escritura, né? Então vamos lá. A última parte do texto vai dizer o seguinte, ó. Portanto, dai a cada um o que deveis. Que deveis aqui significa o quê? Significa que você está devendo todo mundo? Não. Significa que você tem que pagar o preço que é cobrado. Entende, irmãos? Claro, você pode pechinchar, você pode procurar, do jeito que quiser, mas não tenta arrancar de onde já está estabelecido. Sabe? Não tenta roubar a pessoa. Porque você está fazendo isso contra uma autoridade de Deus. Isso vai para valer para o político, vai valer para o policial, para o médico, para todo mundo, para o vendedor. Eu sou vendedor. Vale para o vendedor, vale para o cliente, vale para a pessoa física, pessoa jurídica. Sabe? Paga a cada um que deveis. Por que isso, irmãos? Uma pessoa que faz tudo que é certo, ela vai ter a consciência limpa. Tendo a consciência limpa, claro, Deus vai nos abençoar, né? Porque nós estamos fazendo a coisa certa. Olha, Deus gosta das coisas certas, né? Então Ele vai nos abençoar. Eu não estou falando que Ele vai te dar dinheiro, né? Isso é diferente de abençoar.
O problema é que quando você faz errado, você nem tem paz. Às vezes você não consegue dormir, às vezes você fica com vergonha das pessoas, às vezes fica com vergonha de aparecer em público. Isso tudo atrapalha a glória de Deus, porque as pessoas que estão te vendo sabem quem você é e sabem que você é um cristão. E aí a glória que deveria ser dada a Deus se transforma em vergonha. Né? Como o profeta falou em Ezequiel 36, nós envergonhamos o nome de Deus. Irmãos, o nome de Deus é algo santíssimo, puríssimo, não deve ser envergonhado de forma nenhuma, tá? Nenhuma. Por isso que é sério isso aqui, não é brincadeira. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, mas dentro disso tudo aqui, Paulo não está falando de líderes religiosos, apesar de que pode ser usado também para líderes religiosos. Está em algum lugar onde é exigido alguma coisa de você para continuar nesse lugar, é um direito dele exigir de você. A não ser que você seja o dono, você é o dono do lugar, né? Não sou o dono. Você quer continuar no lugar? Quero continuar no lugar. Então, fim de papo. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Temor, temor. Honra, honra. Você vai honrar no sentido de valorizar aquela autoridade do jeito que ela tem que ser valorizada, tá bom, irmãos? A NVT vai dizer o seguinte, ó: dê a cada um que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. É isso que o texto está dizendo. Não está falando nada sobre líderes religiosos, embora nós devemos honrar todas as pessoas, né? Você não deve tratar um líder religioso diferente de como trata o seu irmão. É claro que o líder religioso ele tem um motivo diferente, mas ele é tão importante quanto o seu irmão. Então você não pode desonrar um e honrar outro, né? O seu irmão tem que ser honrado também. E se você é líder, você tem que honrar também aqueles que são liderados por você, tá? Não há deuses no mundo. Esse texto não abre, não abre margem para você adorar ninguém. Honra aqui é valor, é respeito, entende? Do jeito que vocês têm que me respeitar, eu tenho que respeitar vocês. Eu tenho que respeitar os meus filhos, eles têm que me respeitar. Tenho que respeitar a minha mãe, a minha esposa, o meu patrão. Todos dentro da sociedade têm que se respeitar. Paulo está dizendo, faça a coisa certa. Basicamente isso que ele está falando. Ó. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Interessante Paulo falando isso aqui, né? Paulo falando isso aqui, se Jesus falou isso no Evangelho. De onde Paulo aprendeu? Muito bom, né? Entendeu todo o texto agora? Ficou mais fácil? Eu tenho aqui algumas aplicações para a gente finalizar esse pequeno estudo. Ó. Uma paráfrase aqui. Deixa eu ver, tem a paráfrase e a aplicação prática. Aqui está falando que está errado, obedeça-os, né? Obedeça-os. Aí tem um comentário aqui que eu tirei da Bíblia do Peregrino, da editora Paulus. Diz o seguinte: no ano da carta, que era mais ou menos 57, 58 depois de Cristo, já reinava Nero nesse ano, tá? Nero já reinava. Ele foi até o ano 68, mais ou menos. Então ele reinou 10 anos depois dessa carta, né? Até 10 anos depois dessa carta. Mas ainda não havia estourado a perseguição violenta contra os cristãos. Então, quando Paulo falava isso, ele ainda não tinha todo o contexto de perseguição religiosa, tá, irmãos? Agora entra naquela questão que vocês estavam querendo tratar no início, né? O autor supõe que as autoridades são legítimas e honestas. Escreve a uma comunidade minúscula que vive na grande capital do império. Aí ele vai citar Provérbios 8,16. Por mim governam os governantes e os nobres dão sentenças justas. É um texto que também está na Bíblia do Peregrino, tá? Atribui à sensatez personificada a capacitação para o governo. Tem também o texto Sabedoria 6 ao 11, que é grande, eu não coloquei. Então, Sabedoria 6 até o versículo 11 insiste na responsabilidade das autoridades diante de Deus. O governante é ministro de Deus para o bem do honrado e o castigo do perverso. Esse comentário da Bíblia do Peregrino. Agora, presta atenção.
Nero, mesmo sendo quem foi uma ferramenta na mão de Deus. Alguma coisa Deus quis na mão de Nero, sabe? E claro, Nero pagou pelo que ele fez, tá? Ele não foi inocente, mas ele cumpriu alguma coisa que Deus quis, tá, irmão? Senão Deus não tinha permitido que ele fizesse aquilo lá. Ninguém faz nada se Deus não permitir, tá bom? Então a ideia aqui do comentário é o seguinte, olha, quando Paulo escreveu isso, eles não estavam sendo perseguidos, né? Aí soa mais ou menos assim, talvez se ele soubesse, ele não comentaria assim, não. Paulo comentaria assim mesmo sabendo da perseguição, porque Jesus já tinha dito sobre a perseguição. A perseguição que viria, ela iria como uma forma de castigo para o povo de Israel. Entende? Ali seria castigado aqueles que não creram em Jesus, ali seria castigado os falsos mestres, os falsos religiosos. Jesus já tinha dito que isso ia acontecer. Então, nesse caso, Nero, não só Nero, mas os outros governantes também cumpriram um propósito de Deus, tá bom? Mas é isso que ele falou. Quando ele disse, não havia ainda uma perseguição. Agora, se a gente falasse sobre isso hoje, deveríamos honrar com todas as letras tudo que os políticos falam? A resposta é não. Não, porque muitas coisas que os políticos nos obrigam vai contra a vontade de Deus. Então, nesse caso, a gente tem que obedecer a Deus e não aos homens, tá? E entra o caso lá de Atos e tudo mais. Fora isso, não há nada a respeito disso acontecendo. Obedeça ao texto. O texto, do jeito que ele está falando, porque é a vontade de Deus. Aí eu fiz uma paráfrase aqui a respeito do texto. Ó, irmãos, todas as autoridades políticas vêm de Deus. Elas cumprem bem o propósito eterno do nosso Pai. Devemos, portanto, nos sujeitar a eles, pois com as leis eles ajudam os bons e punem os maus. Sendo assim, não lhe neguem respeito nem honra, antes obedeçam-os, pois foram instituídos por Deus. Não lhes neguem tributos, ou juros, ou taxas, pois tudo isso serve para que a sociedade cumpra o que Deus, na eternidade, planejou para ela. Essa é a minha paráfrase a respeito do texto. Aí você vai assustar, isso não tem nada a ver com o que foi pregado na igreja, né? Claro, porque talvez eles não leram todo o texto, e nós lemos todo o texto, né? Aí eu trouxe uma aplicação prática para a gente concluir. Meia hora de vídeo, rapidinho, né? É óbvio que não devemos nos sujeitar às autoridades quando vão contra a vontade de Deus. Lembra da minha aplicação? Vemos isso em Atos e devemos repetir hoje no mundo. Porém, Paulo não está tratando desse aspecto da sociedade, mas daquela autoridade que persegue o mal e protege o bem, o bom, nesse caso. É claro, a política ela não é totalmente corrompida, né? A política protege o bem ainda. Um pouco menos do que antes, mas ainda protege. Tem que admitir isso, né? Se você paga seus impostos em dia, se você faz tudo do jeito certo, você tem uma certa proteção na sociedade. E é para isso que serve. Então, se você não é culpado de nada, você está tranquilo. Se você é culpado, você não está tranquilo. É para isso que serve ela. Ainda assim, temos bons exemplos de respeito às autoridades na história dos mártires. Todos eles foram contra muitas regras que feriram no tempo passado. Sei lá. Que feriram a vontade de Deus. Lembra dos mártires? Eles desobedeceram às autoridades também. E assim, alguém pode pensar, então eles desobedeceram a Deus. Não, nesse caso não, tá? Mas a maioria cumpriu a sua parte morrendo como fora programado. Então pense nos mártires cumprindo esta parte aqui. Quando os mártires morreram, eles estavam cumprindo o que tinha que cumprir, tá, irmãos? Obedeceram também às autoridades nesse ponto. Ó. Nesse ponto, os mártires respeitaram tanto a autoridade de Deus, pregando o evangelho, quanto as leis humanas, aceitando a sua punição nesta terra. Saindo fora deste grande problema, vemos uma sociedade que planeja executações para o bem de si mesma. Essas pessoas lutam para manter a paz e a unidade, e nós não devemos ir contra eles quando estão em conformidade com as Escrituras. Esse ponto aqui é o ponto-chave, tá bom? Antes devemos honrar, ou seja, respeitar e cumprir nosso papel dentro da sociedade como pessoas que vivem para a glória de Deus, obedecendo às autoridades
estamos honrando a Deus também, que colocou eles lá para perseguir os maus e proteger os bons. Agora sim, nosso texto diz o seguinte, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Espero que você tenha gostado, compreendido o texto, curtido o vídeo, compartilhe ele agora para ajudar mais pessoas a entender tudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.